Boa tarde a todas. Sejam bem-vindas a mais este encontro. E hoje é nossa aula número 3 do curso Conversa sobre Avaliação. Lembrando que as nossas tarefas no AVA estão abertas para quem não conseguiu concluir e é possível fazê-las nesse momento. Então, tem que assistir aos vídeos, responder às atividades lá para poder ter a validação para o certificado. Por favor, mantenham as câmeras e os microfones desligados, que nós já iniciamos a gravação. E a nossa aula de hoje será com a professora Lilian. Boa aula a todas. Professora Lilian. Boa tarde, professoras. Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tudo bem? Estão me ouvindo, meninas? Que eu estou sem noção se o áudio está saindo bem aí para vocês. Sim, então, tá bom. Ah, legal. Obrigada, gente. Estamos, como a Tânia falou, na reta final, né? Começamos já meio que nos despedirmos, né? Desse primeiro curso Conversa sobre Avaliação. Foi um curso bem intenso, né, meninas? Num outro formato, né? Num outro tipo de abordagem, mas que eu tenho certeza que foi bem enriquecedor para vocês e para nós do núcleo de avaliação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a aula de hoje. Vou pedir para a Erika colocar, por favor, os slides para nós, para que a gente tenha esse norte aí, para a gente poder bater esse papo. Então, a gente vai ver que hoje, na aula 3, é as tendências mundiais Educação 4.0. Dentro desse conceito, nós vamos apresentar também quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Ótimo, está aparecendo aí para nós já, né? Erika, por favor, passa os objetivos. Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje, então, são conversar um pouco sobre tendências mundiais na educação, eras tecnológicas, transição de eras, perspectivas educativas, metodologias ativas e conceito educação 4.0. Então, bora já para a nossa aula, já vamos conversar, mergulhar já nesse assunto. Vamos lá, então? O próximo slide a gente vai começar um pouquinho falando sobre as tendências mundiais na educação. Trouxe uma frase aí que a gente vai poder conversar um pouquinho, ler juntas e começar a entrar dentro desse raciocínio. As escolas refletem as mudanças na sociedade. Assim, é importante refletir sobre a forma como o ensino irá mudar nos próximos anos e em que sentido as escolas podem acompanhar essa evolução. Então, aí ele já traz para nós temos aí a questão das escolas. Então, elas refletem o quê? Elas refletem o que está acontecendo na sociedade, as mudanças que elas acontecem. Então, a escola não está isolada dentro de um contexto social. Na verdade, ela está integrada a essas mudanças que acontecem dentro da nossa sociedade. E dentro dessas mudanças, as tendências são mudanças e desafios que podem acontecer tanto de forma local como de forma global. E tem a probabilidade de crescer em importância e influenciar o funcionamento desse sistema de forma direta. Então, a gente tem algumas tendências que são apenas novidades e logo elas acabam surgindo e elas não se configuram como uma questão que vai trazer impacto, ou então nós temos outros tipos de tendência que acabam vindo como críticas e elas têm um alto poder de impacto e acabam por transformar todo esse contexto que elas estão em volta. Temos, então, também 3 tipos de tendências que nós podemos considerar: curto, médio e longo prazo. Ela é classificada dentro desse contexto de acordo com o tempo que ela está prevista para acontecer. Daqui 1 ano, 2 anos, a gente pode considerar que é de curto prazo.
de 3 anos a 4 anos, médio prazo, e de 5 anos em diante, longo prazo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse contexto, eu vou desligar minha câmera e o meu microfone. A Érica vai colocar um vídeo para nós que fala um pouquinho sobre essas tendências. Esse vídeo está legendado, ele vai estar disponível também lá no AVA para você ver e rever. E eu peço para que você preste atenção na legenda para conseguir entender um pouquinho esse contexto que ele vai nos apresentar. Vou desligar agora. We wanted to talk about 21st century education. We are living through an educational revolution. The pace of change is staggering. Schools, regions, entire countries are turning education on its head and redefining the experiences of students and of teachers. The impact is felt by millions of children and their families around the world. Let's consider for a moment the world in which they live. A world with so much knowledge it's hard to grasp. People are creating 2,000 new websites every hour. They are uploading 35 hours of video every minute and watching 2 million YouTube videos every day. By the time they leave school, teenagers average nearly 1,000 Facebook friends. They connect with people thousands of miles away as if they were in the same room. They consume, produce, and communicate information in previously unimaginable ways. They truly are the children of a globalized world. Where are they heading as they grow up? To a hyper-connected world with more people and fewer resources. A busy and competitive world full of uncertainties. A workforce that is more mobile and better qualified than ever before. And careers that span multiple jobs, positions and skill sets, some of which haven't been invented yet. In response, education leaders are making big changes, building 21st century skills, using enabling technologies, and personalizing learning to engage students in diverse and creative ways. In South Korea, schools are switching to digital textbooks so students can study anytime and anywhere, with online hours recognized as school attendance. In Denmark, students are using the internet while taking exams. They can access any site they like, even Facebook, as long as they don't message each other or use email. In the USA, ultra-personalized learning approaches allow students to create their own individual schedules. Their interests and performance are logged daily to generate playlists of learning options, with teachers' time freed up to mentor and supervise students. Learning can happen anywhere and everywhere. That's why some Australian schools are pushing learning beyond school walls, where internships with local organisations are a fundamental part of each student's learning plan. Distance learning programs are connecting seriously disengaged students with online learning communities and personal mentors to help them rediscover their love for learning. The opportunities for 21st century education are immense. These examples point the way to ensuring that tomorrow's workers, parents and citizens are more creative problem solvers, better communicators and lifelong learners. To make sure that change happens on a massive scale, we need to make big changes. That's why we've designed the new Australian curriculum online, supported by interactive, constantly updated digital resources, structured around students' and teachers' needs. And it's why we now have national professional standards for teachers and principals that make sure they meet the needs of 21st century learners. But that's just the beginning. Join us as we broaden this debate and connect educational pioneers and thought leaders across Australia and the world. Muito bacana esse vídeo, gente. E ele traz um recorte, na verdade, de várias tendências que estão acontecendo em diversos países, né? Esse vídeo vai estar lá no AVA para você rever com calma.
E ele traz, enfim, esse recorte e, consequentemente, diante dessas questões que ele traz, né? A aprendizagem pode acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Consequentemente, nós somos levados a fazer 3 perguntas, a nos questionarmos, a refletir. A Érica vai passar para nós quais são essas perguntas. A primeira delas é: quais as principais tendências a curto, médio e longo prazo com impacto no futuro da aprendizagem? Que relevância tem? Que relevância essas principais tendências têm dentro desse contexto? E quais os principais benefícios e desafios para os alunos e professores? São questões que nós precisamos refletir já, desde agora. Na verdade, já era para a gente estar pensando sobre. Então, o que acontece? De que forma isso vai afetar o teu trabalho, o meu trabalho no cotidiano escolar? Então, a gente vai ver um pouquinho para entender todo esse processo, a gente vai entrar um pouquinho na questão das revoluções industriais e como ela está diretamente ligado no fazer escola e na sociedade que a gente vive. Vamos lá, Érica, por favor? Dentro dessa linha do tempo, ela está bem simples e dá para a gente conversar um pouquinho e trazer o entendimento. Nós temos aí primeiro a indústria 1.0, que foi a da mecanização, 1784. Dentro desse contexto, a produção industrial estava baseada no quê? Em máquinas de vapor e água. Passado algum tempo, em 1870, nós temos a indústria 2.0, que já estava baseada na eletricidade. E como que era esse processo? A produção em massa, usando linhas de produção. Em 1969, nós nos deparamos com a indústria 3.0, que é a indústria da automação, onde é passado a usar eletrônico e computadores dentro desse processo de produção das indústrias. Hoje, nós estamos na indústria 4.0, que tem, e o fator que destaca dentro dela é a conectividade, dispositivos conectados, análise de dados e inteligência artificial. Para o futuro, o que é pensado dentro da indústria? Indústria 5.0, personalização. E como eu disse na aula da manhã, esse nome já nos lembra muita coisa. Então, a chave dentro dessa indústria é o quê? Cooperação entre homem e máquina. Ganho de produtividade que implica na customização. Então, eu tenho um ganho na minha produtividade e, consequentemente, eu consigo personalizar, customizar os meus produtos cada vez mais. Então, não é à toa que a gente ouve o termo Educação 4.0, porque, na verdade, ele está diretamente associado às revoluções industriais e ao tempo que nós estamos vivendo hoje. No próximo slide que a Érica vai passar para nós vamos fazer um resgate desse slide que a professora Érica Zednik trouxe na palestra dela, que mostra um pouquinho das eras tecnológicas. Então, nós temos aí, antes de 1940, a era pré-digital ou analógica, e depois dessa data nós entramos na era digital, que foi considerada até 2010. A partir de 2010, nós já entramos na era pós-digital. Esse slide você consegue ver com calma maior, inclusive lá no AVA, onde vai detalhando data por data. Dentro desse conceito, a gente consegue observar que a evolução da tecnologia, ela está diretamente ligada na indústria, a maneira que a indústria trabalha, a maneira que a sociedade se comporta e como a escola também deve se adequar a essa nova percepção, essa nova era tecnológica. Vamos avançar mais um pouco? Então, nós vemos aí também esse outro quadro que eu achei muito importante a gente resgatar, que a professora Érica trouxe na palestra dela. A era digital e a era pós-digital. A maneira como a gente trabalhava na escola e a maneira como é esperado para esse novo momento. Vou pedir para a Érica aumentar um pouquinho, que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Só um minutinho. Pronto, era digital.
a aprendizagem ela era considerada passiva. Então, o professor ele era o detentor do saber e os alunos eles eram receptores. Hoje em dia, na era pós-digital, nós entendemos que a aprendizagem se dá de forma colaborativa e criativa. Na era digital, nós precisávamos nos conectar. Hoje em dia, já não. Nós estamos sempre em rede, sempre conectados. Dificilmente tem alguém que não está sempre com o seu celular ligado à internet. O conteúdo, ele era receptivo. Hoje em dia, não. As propostas são de conteúdos interativos. Cultura de ensino. E hoje em dia nós temos a cultura de aprendizado. O currículo, como nós já vimos anteriormente, ele era proposto de forma linear. Hoje nós já consideramos o currículo de forma rizomático, contínuo, em rede. Então, o que nós entendemos com isso? Um saber está ligado ao outro, a aprendizagem está ligada à outra. A educação era considerado o quê? O modelo focado no professor. E hoje em dia, educação de modelo distribuído. Os alunos participam na construção dessa educação, desse processo de aprendizado. Ensino, ele era homogêneo, uma única forma de se aprender, uma única linguagem, uma única estratégia. E hoje em dia, é ensino adaptativo, personalizado, o mesmo conteúdo com diferentes abordagens. O ensino presencial, que para nós até o início da pandemia, ele estava bem em voga, né? Era o que nós tínhamos. E hoje em dia já temos muitos modelos de ensino híbrido sendo aí usados, remoto, enfim. Metodologias, elas eram de que forma apresentadas? Instrucionistas. E hoje em dia, metodologias ativas. Participação. Essa participação era o quê? Era uma participação presencial, espectador. E hoje em dia, compartilhamento de saberes, de ideias, de propostas. O professor como transmissor de informação e hoje em dia professor curador, mediador desse processo de aprendizado. A avaliação nós tínhamos como tradicional e hoje, como nós já vimos na aula passada, avaliação de forma diversificada. Então, nós entendemos que conforme houve essa transição de eras, a maneira como a escola está constituída, formada, ela foi modificada. Não dá para a gente voltar atrás. Acabou a pandemia, como a gente já falou anteriormente, vamos voltar ao modelo tradicional e esquecer tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conseguiu conquistar. Não tem mais essa possibilidade, gente. As mudanças já aconteceram. Elas já fazem parte do nosso cotidiano e da nossa prática docente. Então, com base nessa informação, eu vou trazer para vocês um relatório que tem algumas informações. Esse relatório é do Instituto New Media Consortium, que é um instituto internacional, que faz esse tipo de pesquisa já há muitos anos sobre tecnologias educativas em unidades públicas e privadas de educação. Então, ele traz para nós, esse relatório que a gente vai ver, para vocês terem uma ideia, é de 2015. Ele traz para nós algumas tendências a curto, médio e longo prazo. Eu vou pedir para a Érica, por favor, passar, para a gente conseguir ler juntos. Vamos lá, então. Quais são as perspectivas, segundo esse relatório, que nós temos a curto, médio e longo prazo? Curto prazo, aumento do uso de aprendizagem híbrida. A aprendizagem STEAM, o que seria essa sigla? Ciências, tecnologias, engenharia, artes e matemática. Então, o quê? Dentro de um contexto multi-interdisciplinar que vai integrar cada vez mais essas áreas do conhecimento. Médio prazo, aumento do uso de abordagens de aprendizagem colaborativa. Então, seria o quê? Aprendizagens a pares, em grupos, trabalho entre aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor. Essa é uma tendência a médio prazo, isso em 2015, para vocês verem como já, muita coisa a gente já está vivendo. E a aprendizagem em que o aluno assume o papel de criador. Então, ele é criador daquele conhecimento, daquele conteúdo. Ele deixa de ser receptor e passa a ser criador. Às vezes a gente pensa que ele não tem ainda esse know-how, esse saber,
né, expertise para criar esse conteúdo, mas muitos deles a gente vai se surpreender quando descobrir que muitos já são criadores de conteúdo dentro da rede. Então, por exemplo, dentro da rede que eu quero dizer da internet, tem canal no YouTube, tem canal de compartilhamento de leituras, de games, então eles já estão dentro desse contexto. E a longo prazo, qual que é a tendência que nós vemos aí? Repensar como as escolas funcionam, mudança para abordagens de aprendizagem profunda. Que tipo de aprendizagem profunda? Está relacionada com a utilização de métodos que fomentam experiências de aprendizagens mais ativas, tanto dentro como fora da sala de aula. Por exemplo, através de aprendizagens baseadas em projetos, aprendizagens baseadas em problemas, aprendizagens baseadas em investigação, entre outra gama de outras possibilidades. Vou pedir para a Érica passar para nós, para vocês também darem uma olhadinha numa dessas imagens que tem dentro desse relatório. Érica, você pode, por favor, aumentar para nós? Então, aí dentro dessa imagem, a gente consegue ver essas tendências de impacto a curto, médio e longo prazo, que a gente já conversou um pouquinho, e alguns desafios que eles classificaram em 3 tipos: solucionáveis, difíceis e complexos, dentro do ambiente escolar. Desses solucionáveis, eles colocaram para nós o seguinte: criando oportunidades de aprendizagem autêntica. Então, são solucionáveis, porque através de aprendizagens ativas e metodologias ativas, a gente vai conseguir promover esse tipo de aprendizagem. Integração da tecnologia na formação de professores. É possível? É solucionável? Eles consideram que sim, e eu acredito que sim, porque nós estamos, inclusive, fazendo uso desse método agora. Difíceis, aprendizagem personalizada. E repensando o papel do professor. Então, à medida que nós vamos avançando dentro desse contexto, dentro dessa educação 4.0, nós vamos ver que é difícil ainda a gente mudar realmente a maneira, a postura do professor dentro de sala de aula. E cada vez utilizar mais recursos para que essa aprendizagem se torne personalizada. Nós conversamos bastante já sobre isso nas aulas anteriores. O quanto a personalização do ensino, ela favorece, ela é uma ferramenta estratégica para conseguir mensurar como o aluno está, como ele não está, e a fim de que o professor consiga intervir nesse processo e mediar de forma assim, concisa, que vai fazer a diferença no cotidiano do aluno. Traz para nós aí também dois desafios que eles consideram complexos. E quais são eles? Fomentando inovações no ensino e ensinando pensamentos complexos. Então, para a gente poder verificar quais inovações dentro do nosso sistema de ensino é possível. São complexos porque demandam uma gama de recursos, uma nova postura frente a esses desafios, essas inovações. Mas, como eu disse hoje cedo, nós vemos ao longo da história da humanidade que quanto maior o desafio, é nesse momento que surgem as oportunidades para uma nova maneira de fazer. As inovações acontecem em períodos críticos, onde a gente precisa achar realmente uma solução para aquele problema real. Então, diante desse problema, o ser humano ele tem a tendência de se reinventar e buscar novas alternativas. E é isso que eles propõem dentro da complexidade que se tem que fazer isso. Vamos caminhar mais um pouquinho e entrar dentro das metodologias ativas, por favor. Bom, então, diante desse contexto que nós temos hoje, diante das perspectivas e tendências que nós temos dentro da educação, nós observamos o seguinte, que as crianças que iniciam a escola agora, no ano passado, em 2020, com 6 anos, elas terão 18 anos em 2032. E nós, como escola, temos que pensar o seguinte, quando eles terminarem esses anos obrigatórios de ensino, provavelmente a sociedade que eles vão encontrar e o mercado de trabalho que eles vão encontrar vai ser um mercado de trabalho totalmente diferente do que nós temos hoje.
Então, não dá para a gente ignorar que a sociedade está em transformação. E como a escola vai potencializar, vai preparar esse aluno para essas mudanças? A gente já falou anteriormente, é claro que a escola não trabalha em função do mercado de trabalho, mas a escola trabalha para que a gente tenha o quê? Um educando, um aluno que ele esteja o quê? Integrado à sociedade que ele vive. Então, como nós estamos vendo que a sociedade, a indústria, ela está em constante transformação, a escola também precisa de novas propostas de trabalho e novas metodologias. Eu trouxe aí para nós esse trecho onde nós vamos ler juntos. Os professores e as escolas devem empenhar-se na preparação das crianças e dos jovens para que melhor possam enfrentar as mudanças. Quais mudanças? Econômicas, ambientais e sociais que vão surgindo. É importante envolver os alunos na sua aprendizagem, privilegiando o seu papel ativo. Então, dentro desse contexto, o que a gente entende? Que é necessário o aluno ter esse papel ativo frente à escola e frente à sociedade. Vamos caminhar mais um pouquinho? Dentro desse papel ativo do aluno, tem 4 coisas que eu destaquei para a gente pensar um pouquinho sobre, para a gente conversar. Vamos lá, Eriquinha? A primeira delas, como vocês conseguem ler aí, é a aprendizagem ativa. A segunda que eu coloquei foram estratégias de aprendizagem ativa, aprendizagem baseada em projetos e sala de aula invertida. É claro que as estratégias de aprendizagem ativa, elas não têm um fim na aprendizagem baseada em projetos e nem na sala de aula invertida. Na verdade, são 2 exemplos que a gente colocou aí para vocês. Mas essa postura do papel ativo do aluno, ele vai ser fundamental dentro desse contexto. E quando a gente fala desse papel ativo, o que eu estou querendo dizer? Desde cedo, os alunos, eles podem e devem aprender a trabalhar em equipe, a participar em projetos, a investigar e desenvolver o pensamento crítico, cooperar com os outros de forma responsável e a valorizar os conceitos e valores de cidadania, democracia e desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, esse é o papel do aluno, esse é o papel do aluno do século XXI, o papel da escola do século XXI. E dentro dessa aprendizagem ativa, o que eu espero? Então, esse aluno, ele tem que ter o quê? A sua aprendizagem ativa são atividades em que o seu envolvimento seja no processo da aprendizagem. A gente não tem mais como discutir a questão dessa importância, dessa participação ativa do aluno. Essa, na verdade, essa é uma discussão que já foi, inclusive, até superada por inúmeras evidências, né? Então, os estudantes aprendem melhor quando se envolvem e participam ativamente da aprendizagem. Então, a gente vai entender o quê? Que, inclusive, baseando-se no quê? Nos pressupostos construtivistas de que o conhecimento ele não é transmitido, mas sim construído pela atividade mental do aluno. Então, a gente entende o quê? O aluno, ele próprio, vai estar construindo esse aprendizado dele. Quando ele participa de forma ativa, quando eu ofereço diversos suportes para que eu consiga mediar esse processo de construção dele. Vamos avançar um pouquinho mais, que a gente vai conversar um pouquinho sobre... Ah, não, Eriquinha, pode deixar naquele lá, que a gente ainda vai tocar em algum pontinho ali. Obrigada. Então, o que acontece? A aprendizagem ativa, ela se enquadra, assim, na perspectiva de mudança do paradigma educacional, do ensino centrado no professor, que coloca o aluno como espectador, para o ensino centrado no aluno. A aprendizagem ativa está em oposição à aprendizagem passiva. O Eison, em 2010, explica o seguinte, que na aprendizagem ativa o professor dedica menos tempo de aula a transmitir informações e mais tempo a ajudar os alunos a desenvolver a sua compreensão e as suas competências. Então, nós estamos vendo que nós estamos diante de uma aprendizagem que privilegia o desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades.
Elas podem ser de que forma? Podem ser simples e podem ser estruturadas. Inclui uma gama de dinâmicas. Então, o que acontece? Às vezes o professor pensa, como trouxe inclusive bem a fala da professora Érica na palestra passada, que às vezes é necessário aquele show pirotécnico. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de atividades que vão desenvolver essa aprendizagem ativa, que podem ser feitas de forma simples e também mais estruturadas. Que, na verdade, essa mescla é que vai fazer a diferença, porque, como nós já vimos, os nossos alunos não são iguais e cada um aprende de uma forma, tem facilidade de aprender de uma forma diferente. Dentro dessas estratégias de aprendizado, eu coloquei aí a questão baseadas em projetos. E a gente vai dar uma pinceladinha bem rapidinho nessa, que seria o quê? O projeto durante um período, normalmente longo, que envolve a solução de um problema do mundo real, ou nas respostas de uma pergunta complexa. Demonstra os seus conhecimentos e capacidades desenvolvendo um produto público, ou então apresentação para um público real. Então, quando o aluno ele se envolve nesse tipo de aprendizagem, ele vai ter o quê? Ele vai ter várias habilidades que vão ser desenvolvidas, várias aprendizagens, vai desenvolver pensamento crítico, vai desenvolver criatividade, capacidade de comunicação. Realização desse projeto quer dizer que para ele vai ser significativo, porque ele se envolveu de forma consistente naquilo que estava sendo proposto. Para nós é um desafio? Sim, é um desafio, porque nós vamos sair da maneira tradicional que nós lidamos muitas vezes com o conteúdo e com a aprendizagem do aluno dentro da sala de aula. Mas em diferentes oportunidades que nós temos que agarrá-las. Então, hoje em dia, nós estamos dentro desse momento, dessa oportunidade, e eu quero te incentivar a pensar de uma outra maneira, né? Então, nós também vamos ver um pouquinho sobre a sala de aula invertida. E na sala de aula invertida, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses benefícios e também nos desafios. Por quê? Dentro da sala de aula invertida, a gente acaba propondo que é um ambiente de aprendizagem colaborativo e interativo. Então, o que acontece? Ele vai explorar esse conteúdo antecipadamente, de forma online, pode ser através de um vídeo, ou pode ser através de uma outra maneira, um quiz, enfim, como nós até fizemos já aqui. Então, o que acontece? O aluno vai vir para a sala de aula, já com aquela expectativa, já sabendo do que vai ser tratado, e o professor vai ter a possibilidade já de ser mais focal, em sanar as dúvidas e trazer novos recursos para que aquele tema seja abordado. Eu vou pedir para a Érica passar para nós, que nós vamos dar uma olhadinha rapidamente em algumas estratégias de aprendizagem ativa. Esse material vai ficar também lá disponível para vocês lerem com calma, conseguirem entender um pouquinho mais. Existem uma gama, como a gente já viu anteriormente, de propostas de trabalho em sala de aula. Aí eu trouxe alguns, né, que eu tirei do curso do NAUPT, enfim, que vocês podem explorar com calma. Uma das sugestões que eles trazem para nós é a captura do quadro, usando ferramentas, por exemplo, como o Padlet. Também eles trazem uma proposta de expert de grupo, onde as crianças também, eles vão fazer essa mistura de grupo e vai ter meio que um aluno especialista naquele tema. Érica, por favor. Nós vamos ver uma outra proposta que eles trazem para nós, que é do infográficos, onde os alunos usam aplicações online de mapeamento de ideias para criar uma infografia que combina a lógica e um fluxograma de uma apresentação. Outra proposta que ela trouxe para nós foi torneio. É propor um torneio onde a gente vai dividir a turma em 2 grupos. E dessa forma a gente vai trabalhar também a questão da aprendizagem ativa. Érica, por favor, a gente vai ver agora o exemplo que ela trouxe da aula de meia turma, que a proposta é dividir a turma ao meio e fornecer material de leitura metade e a outra uma aula expositiva com esse mesmo material. Ela trouxe uma proposta aqui que eu acho que é bem bacana e eu acredito que vocês estão utilizando já bastante, que é o vídeo dos alunos, né? Onde o próprio aluno assume essa postura de criador desse conteúdo e ele fala que entendeu daquele tema e ele consegue explicar de forma bem
interativa, tudo que ele entendeu daquele conteúdo, eu acho que é um recurso que eles amam, né? Porque nessas eras que nós vivemos de aplicativos, enfim, de gravação de vídeos curtos, cada vez mais eles estão habituados com esse tipo de, né, recurso. Outra proposta que ela trouxe também para a gente pensar um pouquinho sobre testes de vídeos interativos. Por exemplo, testes de múltiplas escolhas, que a gente vai ver nesse próximo. Por exemplo, que nem eu já falei, a gente fez aquele quiz. Também tem testes maiores que podem ser feitos, né, dentro de diversas ferramentas, como a gente viu na aula passada. Testes com perguntas propostas pelos alunos. Então, o próprio aluno vai lá e vai digitar algumas alternativas e vai querer saber o que o outro sabe sobre aquele conteúdo. A gente também vê essa última que ela vai propor para nós, que é conferência de imprensa. A Érica vai mudar para nós. Então, convidado orador que vai falar sobre aquele tema. Por exemplo, na gravação de um podcast, ou até, inclusive, de um vídeo. É uma forma dele estudar aquele conteúdo, dele trabalhar ativamente e de trazer para a turma. Esses exemplos práticos a gente tirou da Rosália Ribeiro, que está lá no curso do NAUPT. Caminhando, então, dentro dessa ideia da metodologia ativa e como ela é incorporada dentro da educação 4.0, nós vamos ver alguns benefícios que a gente consegue observar dentro da questão da sala de aula invertida. A Érica vai passar para nós agora. Benefícios, e eu vou pedir para a Érica aproximar um pouquinho. Vamos lá, então, meninas. Benefícios. Autonomia dos alunos, ensino personalizado, respeito pelo ritmo de cada aluno, potência à comunicação. E os desafios? Então, dentro de trabalhar esse tipo de metodologia, eu só tenho benefícios. Não, nós temos desafios, como também qualquer outra proposta, modelo de ensino. E quais são eles dentro do nosso contexto? Dependência da tecnologia, acesso à internet, construção de vídeos e aplicativos curtos e processo lento de adaptação. Realmente, são desafios. Não dá para eu falar assim para vocês, gente, vocês vão conseguir fazer e não vai ter problemas dentro desse contexto. Não, nós vamos ter todos esses desafios, sim. Mas os benefícios, eles são realmente, assim, perceptivos, né? O tipo de trabalho, por exemplo, que a gente consegue observar, eu já trouxe aqui para vocês também, falei sobre, que nem a gente vê bastante esse tipo de metodologia ativa. Em vários exemplos a gente já encontra na literatura, por exemplo, desde a Escola da Ponte, Escola Reggio Emilia, entre muitas outras. Então, a gente vê que esse tipo de trabalho, realmente, ele alcança esses benefícios. É lógico que, como grupo escolar, a gente vai ter que pensar numa maneira da gente vencer esses desafios, de adaptar nossa realidade dentro do que nós precisamos chegar até esse aluno. Mas eu quero te incentivar, né, como nós temos falado aqui, já sempre dentro desse contexto, para que você se proponha a sair fora da zona de conforto e buscar novas alternativas, para que isso possa ser uma realidade dentro da tua sala de aula. Eu vou pedir para a Érica passar para nós, porque nós vamos conversar um pouquinho, então, para amarrar esse assunto e conseguir entender, então, da onde tudo isso chegou, então, por que esse nome é Educação 4.0? Então, nós estamos vendo o seguinte, esse termo Educação 4.0, ele existe em virtude do quê? Das operações associadas ao conceito da Revolução Industrial. Lembra que a gente viu no início a questão da linha do tempo e como a Revolução Industrial está diretamente ligada aos processos que foram acontecendo tecnológicos, no tipo de indústria, no tipo de sociedade que nós temos hoje, da mesma forma na educação. Imagina como se fosse assim, eu tô melhorando a minha versão, né? Normalmente a gente tem aqueles aplicativos, aqueles programas assim, versão 2.0, 2.1, 3.5, a mesma coisa a gente vai ver aí na educação 4.0. E nessa educação, o que a gente entende? A escola também tem como ponto mais importante a inovação tecnológica, com a inserção da tecnologia na educação e no dia a dia da sala de aula.
Então, essa inserção da educação, ela vai desde quê? Desde os processos administrativos, questões de diário de classe online, que a gente já tem hoje em dia, já faz parte da nossa realidade, registros avaliativos que a gente não faz online. Então, quer dizer, desde os processos avaliativos e processos administrativos até chegar na sala de aula. Então, o foco aqui é o quê? É trazer esses avanços para o dia a dia da gestão escolar e, principalmente, o dia a dia da sala de aula. Então, dessa forma, a gente vai entender o quê? Que os processos eles vão se tornar muito mais eficientes e é muito mais fácil acompanhar, como a gente já viu, de forma mais efetiva, todo esse desenvolvimento do meu aluno. Por meio do quê? Dos dados, das informações que as próprias plataformas e recursos vão nos oferecendo. Só que dentro desse contexto, como a gente já até conversou um pouquinho, a gente vai seguir ainda nessa linha, a gente vai ver que existem alguns pilares que sustentam esse modelo de educação. E são eles, a gente vai ver agora nesse próximo slide. A Erika vai passar para nós. Bom, eu vou pedir para ela aumentar um pouquinho também. Desculpa, gente, que às vezes quando a gente põe ele fica pequenininho, né? E até para você conseguir visualizar. Bom, esse slide a gente também conversou um pouco sobre ele na aula da professora Érica e eu acho que ele casa perfeitamente com o que nós estamos conversando aqui. O primeiro pilar que ele apresenta aí na Educação 4.0 é o acesso à informação. Hoje em dia nós temos acesso à informação, o nosso aluno ele tem acesso à informação. Antigamente, para a gente ter acesso à informação, era muito mais difícil, porque não tinha essa gama de recursos que a gente tem. A gente não tinha esse smartphone, a gente não estava conectado 24 horas a essa rede, né, enorme que é a internet. Então, para a gente ter informação antigamente, como que era, gente? Através daquelas enciclopédias, através daqueles livros, né? Às vezes as pessoas passavam, eu lembro que quando eu era criança, até passava na rua vendendo, né? Aquelas enciclopédias. A gente ia na banca, né? Comprava o jornal impresso, comprava revistas, e era esse tipo de acesso. Hoje em dia nós temos acesso à informação na palma da mão. Mas também o nosso aluno precisa ser orientado, e é nisso que entra o quê? A nossa mediação, a nossa curadoria, onde eu busco informações confiáveis? Porque hoje em dia tem tanta fake news, tem tanta informação que não é segura, que não é consistente. Então, como que eu vou orientar o meu aluno a pesquisar, a saber como que ele faz, como que ele vai ter que lidar com isso tudo? Então, a gente vai verificar o seguinte, que além desse acesso à informação, ele precisa saber como filtrar toda essa informação que ele recebe, como ele verifica, até que forma essa informação é persistente, é verídica. A gente vai ver também que um dos pilares da educação 4.0 é a disseminação das experiências. É essa educação que a gente está falando, que propõe trazer o quê? As vivências daquele conteúdo de forma prática, consistente, né? Quando eu peço para você trazer, por exemplo, que a gente pediu numa tarefa nesse módulo, como você está vivenciando, como você está fazendo esse processo de avaliação do teu aluno, você está fazendo essa disseminação de experiências, você está trocando com os outros, e a gente consegue entender como você está aprendendo, e nós conseguimos também trazer o nosso ponto de vista. Essas experiências, essas trocas, elas vão fomentar o quê? Esse processo de aprendizado. Aprendizagem colaborativa, que a gente já viu anteriormente. Professor, professor, aluno, professor, aluno, aluno. Então, é necessário a gente entender que, mais do que saber o conteúdo, hoje em dia, que tipo de cidadão nós queremos? Um cidadão que o quê? Que saiba trabalhar em grupo, coletivamente. Né? Hoje em dia, você vê muitos nas empresas grandes, enfim, esses processos seletivos, e às vezes não basta só o currículo, tem que ser uma pessoa que tem que saber o quê? Se relacionar, trabalhar em grupo. Não basta não basta ter a informação, tem que saber lidar com o coletivo. É uma habilidade que muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de lidar. E esse é um dos pontos chaves da educação 4.0. Um outro pilar que também está aí, comunicação e interação entre pessoas.
Hoje em dia, a comunicação, gente, ela é instantânea. Eu posso estar do outro lado do mundo, eu consigo ter contato ao vivo, online, simultâneo. Se alguém tiver, por exemplo, em outro país e quiser assistir a nossa aula, ele tem acesso. Então, o que acontece? Essa troca, essa comunicação, essa interação entre pessoas, ela é fundamental, porque à medida que eu vou interagindo, eu saio da zona do passivo e passo para essa questão do ativo. E é dessa forma, como a gente já viu, que vai ser construído um aprendizado realmente significativo, que vai impactar nas ações, no cotidiano do meu educando. Metodologias ativas, por isso que a gente já trouxe aí para vocês. Ela faz parte, ela está integrada, ela é um dos pilares dessa educação 4.0. É difícil a gente pensar numa educação 4.0, numa educação atual, onde a gente não privilegia as metodologias ativas, porque o nosso aluno está inserido dentro desse contexto, onde ele é o tempo todo estimulado a ser o protagonista do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. E, de repente, quando a gente propõe para que ele fique apenas passivo, é um desafio grande, porque, na verdade, ele está saindo desse contexto, desse mundo real que ele vive dessa forma, para poder tomar uma postura que, muitas vezes, o que ele sabe, o que ele vivencia, não é considerado. É lógico que a gente vai intercalar entre momentos que vai ser necessário eu ter uma postura mais receptiva e outros momentos que vão ser mais ativos. Essa mediação, o quanto mais de uma coisa, o quanto mais de outra coisa, é você, professor, que vai conseguir mesclar, que vai achar esse equilíbrio. À medida que você vai conhecendo mais o teu aluno, você vai conseguir achar o equilíbrio apropriado. Quando pôr, quando tirar, de que forma, que maneiras que eu vou poder alcançar. O currículo rizomático é o último pilar aí que apresenta para nós, que seria esse currículo que é esse currículo como a gente já viu anteriormente. É um currículo que ele está integrado, é um currículo que ele trabalha de que forma, gente? Como a gente já viu anteriormente, ele é contínuo, ele é em rede, então ele não está segmentado. O conteúdo de português não casa com conteúdo de matemática, que não casa com conteúdo de ciências. Então, na verdade, ele entende que é um currículo que ele está integrado, que nem a gente viu anteriormente, de interdisciplinar. Então, a gente tem que pensar dentro desse contexto. Então, a gente vê que, para que isso aconteça, para que essa mudança de concepção aconteça, de postura, de metodologia, é preciso um novo olhar para todos esses desafios que nós temos agora. E, diante disso tudo, eu quero trazer uma reflexão para nós, agora, para a gente encerrar, né, esse conteúdo. A Érica vai passar para nós. Então, não basta eu trazer 1000 recursos, é preciso eu pensar de que forma, e a gente vai ver agora. Érica, pode passar para nós, por gentileza? A gente vai pensar agora, e é isso que eu te convido para pensar. A gente está finalizando, né, esse conteúdo, e é um bom momento para que a gente possa pensar de que forma. Esse é o nosso desafio, esse desafio é seu, é meu, como professor. De que forma eu posso promover educação que oportunize aplicar os conhecimentos adquiridos de forma prática e consistente em seu cotidiano? Como que eu posso pensar nisso? De que forma eu posso oportunizar? De que forma você, professor, pode oportunizar para o teu aluno? Porque esse conteúdo, ele não cabe mais dentro de ficar num conteúdo para responder uma questão, para responder uma prova. Quando eu penso dessa forma, ou quando o conteúdo é apresentado dessa forma, eu estou reduzindo demais ele. Eu estou reduzindo demais aquela habilidade. Eu não estou falando nem de conteúdo, eu estou falando, desculpa a palavra, errei. Na verdade, é aprendizado. Quando eu reduzo essa habilidade, esse aprendizado, simplesmente a uma questão, eu estou diminuindo demais o que ele promove. Então, eu preciso pensar numa educação que vai além da escola, uma educação que vai para a vida. Como aquela habilidade, como aquele aprendizado
vai fazer a diferença no cotidiano do meu aluno de forma prática. Porque às vezes ele sabe responder aquele meu conteúdo, aquela minha prova, aquela minha avaliação, mas será que nos diferentes contextos que ele vai estar da sociedade, quando ele precisar daquela habilidade, ele vai ter em mente e vai saber aplicar ela? Então, realmente é um desafio para que a gente possa, do lado de cá, entender que é necessário caminhar nesse contexto, dessa forma, buscando o quê? Trazer a prática daquele saber, daquela habilidade para o cotidiano. É lógico que eu vou usar diferentes recursos tecnológicos e outra gama de não tecnológicos, mas que o meu aluno vai ter a oportunidade de vivenciar isso de forma prática, consistente. E como eu fiz na parte da manhã, eu quero te convidar a pensar nisso, né, nesse desafio agora. E eu quero te convidar a participar realmente. Olha, eu não sei como eu vou fazer isso. Talvez eu vou fazer de uma forma, de outra, eu estou errando, estou acertando, estou tentando me achar também nesse processo. Né? Eu quero te ouvir, quero entender como isso é para você também. Né? Então, assim, a gente às vezes fica nessa postura, às vezes, de pensar assim, olha, eu vou ter que dar conta de tudo isso. Não, calma, professor. Né? Que nem quando a gente viu nas aulas passadas. Você vai ter que pensar em oportunidades para aplicar esses conhecimentos. E como você lida com isso? Como você está fazendo isso? É isso que a gente quer ouvir agora. Eu vou te convidar a participar, vou desligar o meu microfone e a gente vai continuar esse bate-papo agora. Mas agora eu quero ouvir de vocês. E como eu falei na aula de manhã, eu quero ouvir inclusive a equipe também, para que a gente possa ter essa troca aqui dentro desse ambiente. Estou desligando, gente. Por favor, participem. Boa tarde. Boa tarde, Marita. Tudo bem? Nós estamos te ouvindo. Eu queria falar um pouquinho. Por favor. Na verdade, eu não participei da aula passada, porque eu tive um problema de saúde, e aí acabei ficando... acabei perdendo a aula, mas eu assisti depois e fiz as atividades. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa que você estava falando, né, da evolução da história mesmo, da Sim. Revolução Industrial, que a gente vai mudando aos pouquinhos aí, que quando que, por exemplo, no meu tempo, no nosso tempo, a gente imaginava a tecnologia para a gente, quando chegou, para mim pelo menos, né, quando chegou a televisão, mesmo em preto e branco, e depois a colorida, e todo o contexto mesmo da industrialização, né? Eu acho que a sociedade realmente está em constante mudança, porque nós, professores, agora com essa coisa do remoto há quase 2 anos já, foi muito complicado para a gente se adaptar, né? Embora a educação, a gente estava acostumado lá na sala de aula, embora a gente usasse já alguns recursos tecnológicos, então chegaram lá os netbooks na escola, que foi uma novidade também, foi uma dificuldade para os professores se adaptarem, mais os professores do que as crianças, e aí as multimídias na escola também, que a gente apanhou bastante para aprender a utilizar, porque são coisas que não eram do nosso cotidiano. Eu acho que a tendência, como você disse, né, 2000, as crianças estarão lá em 2030, enfim, com uma idade muito mais avançada e com uma tecnologia muito maior. As coisas, acho que cada dia mais elas vão evoluindo, né? De uma forma que, se você não se adaptar, se você ficar resistente, eu acho que a gente não consegue acompanhar. Eu estou falando isso por mim mesmo, quando a gente iniciou, embora a gente já tivesse um conhecimento da tecnologia em si, alguma coisa, algum conhecimento sobre a tecnologia, a gente enfrentou muitas dificuldades, mesmo para as nossas reuniões, né, no Teams, para as formações que nós temos, e aí vem Google Meet, Classroom,
Enfim, vem um monte de recursos aí que cada hora que a gente descobre, a gente vai ficando mais assustado, né? E aí, quando você apresenta para o aluno, aqueles que já têm essa possibilidade, eles acabam até ensinando a gente, né? Eles passam, na verdade, é aquela coisa que você falou da gente trabalhar em conjunto, a produtividade em conjunto, porque às vezes você faz uma coisa, eu vejo todos os dias nas minhas aulas online aqui, é que você esqueceu de compartilhar a tela, a gente não está te ouvindo, né? Coisas assim do tipo. Então, a gente vai realmente se adaptando aí à nova tecnologia. Eu costumo dizer que a pessoa lá que inventou os Jetsons, lá, quando eu era criança, que tinha o desenho dos Jetsons, hoje em dia estaria milionário, porque realmente está chegando esses tempos, né? Hoje em dia a gente tem robô para limpar a casa, né? Tem aquele robozinho que limpa a casa inteira e depois vai para a casinha. A gente tem um monte de tecnologia aí que você olha e você fala, meu Deus, o que é isso, né? E, enfim, eu acho que é isso mesmo, mas a gente vai se adaptando. Agora que nós retornamos, e aí, lá no caso da minha escola, nós retornamos, mas tivemos que sair novamente, porque teve um caso de Covid lá com o moço do transporte, as crianças já estavam adaptadas, né? Porque a gente teve que colocar recursos na sala de aula para trabalhar com quem está lá e com quem está em casa, e ao mesmo tempo disponibilizar as aulas lá dos especialistas, enfim. Eu acho que tudo isso é muito importante. A gente vê aí a educação 4.0, como a gente via o ISO 9000, ISO 9001, enfim, a gente foi vendo coisas aí que, né, de suma importância. Eu até a hora que você falou da tecnologia e da industrialização, eu até me lembrei do filme que eu costumava falar muito para os meus filhos, né, do filme do Charlie Chaplin, lá dos tempos modernos. As pessoas, elas se ligam só na parte do romantismo, mas já era uma coisa que, se você olhar, né, é uma evolução, então é uma coisa já mecanizada, aquela coisa da superprodução, enfim. E é assim que nós estamos ultimamente, eu acho que a gente vai avançar muito mais aí, né, nesse sentido. E é importante que a gente se renove mesmo, a gente apanha um pouco. Eu, no início, cheguei, não só eu, as minhas colegas também, né, a gente ficava totalmente, assim, desesperados, porque a princípio foi feita uma reunião, aí a gente decidiu pelo Google Forms para mandar formulários, e a gente mandava, estava toda aquela adaptação, aula online 2 vezes por semana, aí depois, né, vieram coisas novas, vamos usar o Sway, vamos usar isso, vamos usar o Facebook, cada um foi buscando um recurso, mas é muito importante, porque a tecnologia está aí, né, e hoje em dia você vê as crianças aí, os bebês, né, bebê de 5, 6 meses já está lá com o dedinho na tela do celular, então é isso mesmo. Achei essa aula super importante, gostei muito. Eu assisti a palestra da aula passada também, achei muito interessante, e muito importante, né? A parte da metodologia ativa aí é muito importante, a gente ter alunos ativos e não passivos, como era na minha época. Espero ter contribuído um pouquinho. Claro que sim, Marisa, super bacana aí sua fala, né, gente? E é verdade, né? Faz pensar quando você falou do Chaplin, realmente, quando eu estava fazendo, eu lembrei também do filme, porque, gente, realmente é uma coisa que não tem como a gente não associar, né? Bom, quem mais, gente? Quem mais? Quero ouvir a vozinha de vocês também. Eu vou falar, Ali. Marisa, sua fala me contempla demais, né? Obrigada. Eu acho que o mais importante nesse processo é a gente ter humildade, né, para aprender. Eu não sou uma pessoa tecnológica também, algumas coisas é difícil de aceitar, né, mas a gente vai entendendo. Aliás, não é difícil de aceitar, é por falta do conhecimento mesmo, né? E eu estou numa equipe... A gente descobre, a gente fica super feliz, né? Exatamente. Os Jetsons que você citou era meu desenho favorito, né? Meu também. A nossa faixa etária deve regular.
E aí, hoje eu tenho um robô que limpa a casa para mim, e eu acho isso fantástico. né? Que meu filho comprou esses dias e me mostrou. Eu falei, gente, o mundo realmente está de ponta cabeça, porque quando que você, né? E aí, quando ele descarrega, ele bate lá, tá sem bateria, ele vai para casinha. Eu achei impressionante. É isso mesmo. Falei, gente, que coisa absurda. E aí a gente compra, né, achando que não vai funcionar, mas funciona. É verdade. Verdade. Eu tenho também, Lilian, algumas contribuições aqui no chat. A Jéssica escreveu que na educação 4.0 ela entendeu que é importante personalizar o ensino para o aluno, o que fomenta o ensino-aprendizado, favorecendo a construção do ensino por parte do aluno. A Priscila escreveu: penso que esta troca é fundamental. As metodologias ativas que estudamos no ano passado no SEMEAD veio de encontro com a pandemia, pois me vi preparando roteiros de estudos para os educandos construir seus conhecimentos, e nós como mediadores desta construção. A princípio foi impactante, mas depois fomos nos adaptando, usando a nossa criatividade e aprendendo cada vez mais. E é bem isso, né, Lilian? Li, o seu microfone está desligado. Pois eu vi agora. Gente, mas é isso mesmo, vocês estão cobertas de razão. No primeiro momento traz desconforto, vai trazer sempre, toda mudança, gente, gera desconforto no início. Tem pessoas que têm mais facilidade com mudança, gostam mais, mas é do perfil de cada pessoa, né? Mas quem não gosta, de alguma forma, vamos tirar o lado bom, né? Como diria antigamente, no ditado bem popular, né? Do limão, vamos fazer a limonada, né? Vamos fazer a limonada e vamos tirar o melhor para a nossa maneira de trabalho, para os nossos alunos, né? De manhã a gente conversou um pouquinho e falamos a respeito de que não tem como a gente não pensar que, não, acabou a pandemia, nós vamos jogar tudo fora, isso daqui que a gente está usando, e vamos voltar a trabalhar como era antes. Gente, esse movimento, eu tenho que te falar, não vai acontecer. Não tem como mais. Uma vez que a gente já aprendeu, já vivenciou, dificilmente a gente vai querer voltar ao que estava. Na verdade, a gente agora tem que, o quê? Avançar. Então, a gente vai unir o melhor dos dois mundos, porque dessa forma a gente vai conseguir uma escola melhor, né? Um educando que vai ser realmente impactado e vai conseguir oportunizar essas aprendizagens, trazendo para o dia a dia dele, para o cotidiano dele. Esse é o nosso objetivo, né? Eu quero saber se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, alguma das meninas também, quer ligar o microfone, que a gente está assim, gente, posso dizer que é praticamente a nossa última aula, porque na próxima aula nós vamos fazer o quê? Na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre as inovações que foram acontecendo nesses 2020 para cá, dentro da nossa rede. Que coisas que aconteceram, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que, nossa, não aconteceu nada ano passado, né? E daí, às vezes, a gente tem essa sensação um pouco, né? E quando a gente faz essa retrospectiva, meio que, né, a gente vai trazendo à luz e vai ver quantos processos de inovação dentro da nossa rede em tão pouco tempo a gente está vivenciando, né? Então, na verdade, precisa ser um resgate dessas ações, inclusive de vocês, que foi o que a gente pediu, né, na aula 1, para que você também processe como você está vivenciando isso lá no fórum. Então, a gente vai fazer meio que esse recorte na última aula, que é a aula da semana que vem, para que a gente consiga entender que, na verdade, nós não estamos parados. A educação, ela está em processo de transformação, e é constante, e você faz parte disso, você está vivenciando isso de forma ativa, né? Então, assim, é lógico que é o curso, ele não dá conta, né, gente, de aprofundar em muitas coisas, mas eu quero te dizer que, da nossa parte, o que a gente deseja é que fique uma pulguinha aí atrás da orelha, para que você, enfim, deseje se inscrever no módulo 2 que vai ter desse curso, para que você deseje aprofundar os seus estudos nesse tema, porque é um tema que ele não se esgota, né? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais em algumas questões para entrar dentro desses processos avaliativos. Meninas, mais alguém quer trazer alguma contribuição? Se não, eu vou encerrando por aqui.
Aproveita a oportunidade. Lilian, posso só fazer um comentário rapidinho? É a Por Marisa. favor, pode Eu falar. acho que, em primeiro lugar, assim, né, acima de qualquer coisa, nós temos que estar abertos, né? Realmente abertos a aprender, porque é muito complicado, né? É tudo muito novo. Então, se você não se dispõe a aprender, aí você não consegue. Por mais que você tente, você não consegue, né? Fazer, dar pelo menos o possível, se não o melhor, o possível, porque nem sempre a gente consegue fazer o melhor, né? Devido às várias intervenções que a gente tem aí. Mas a gente está vendo que mesmo na volta, no retorno, a gente continua trabalhando dessa forma, né? Porque nós estamos lá com os alunos presenciais, mas nós temos que atender os que estão no remoto. Então, é todo um processo para você ficar ao mesmo tempo ali com aqueles que estão ali na sala de aula e os que estão em casa. Então, a gente realmente tem que estar em constante processo de transformação, não tem como, em todos os sentidos. Verdade, Marisa, concordo com você. E eu acho que fica uma dica aí bacana para a gente, uma proposta até, né, para a Secretaria da Educação, para quando nós retornarmos, formações desse tipo, assim, tecnológicos para os professores, né, mais recursos tecnológicos para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor com as crianças, né? Sim. Tem pessoas que realmente... eu, por exemplo, eu sabia o básico do básico, então é complicado, a gente vai tentando aqui e ali, pedindo ajuda, mas é uma coisa bacana para que a gente tenha, além dos cursos que a gente já tem, que são muito interessantes, mas ter um curso nesse sentido, principalmente para professores coordenadores, porque a gente tem todo aquele sistema para entrar, para colocar aluno, tirar aluno, né? Todo um processo, eu sei porque eu também passei por isso, apanhei um pouquinho para aprender, fui até aí pedir ajuda para a Érica uma vez, né? Sim. Fui até a Secretaria da Educação e ela prontamente me ajudou, então, assim, eu acho que isso também é válido para nós, sabe? Até para essa inovação aí para nossa rede. Bacana, sim, fica a dica, já vamos anotar. Porque é verdade, né, gente? Ninguém sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo, né? E é maravilhoso isso, né? Então, eu quero dizer, assim, que foi muito bom esse tempo que a gente passou junto. Na próxima aula, nós vamos, então, encerrar esse curso. O meu desejo é que você tenha aprendido bastante, tenha crescido bastante e que muitas outras conversas surjam por aí, né, gente? Que isso seja multiplicado de alguma forma, né, nos diferentes contextos e espaços que nós estamos. Agradeço em nome da equipe a participação de todas. Vou encerrando a aula um pouquinho por aqui já e desejo uma boa semana para todo mundo, então, gente. Obrigada, gente. Obrigada, boa semana. Tchau, meninas. Boa semana. Obrigada. Tchau.